Achas que a ansiedade aparece quando te deitas, mas talvez ela já esteja contigo desde que acordaste. Neste episódio explico-te porque é que a noite não é o problema, mas sim é o momento onde tudo o que foste acumulando durante o dia finalmente aparece. Bem-vinda ao Dorme Tu Podes, um podcast para mulheres que estão cansadas de viver em esforço. Aqui não falamos de exigência, falamos de respeito pelo corpo e de descanso que cuida. Eu sou a Tânia e este é um espaço para abrandar, escutar e começar por ti. Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Dorme Tu Podes. Hoje eu quero falar contigo sobre uma sensação que muitas mulheres descrevem desta forma. Eu deito-me e a minha cabeça não para. Durante o dia até estou bem, mas à noite fico muito ansiosa. E parece que a ansiedade aparece ali, naquele momento. Mas deixa-me dizer-te que isto não é bem assim. A ansiedade raramente começa à noite. Ela começa muito antes. À noite é só aquele momento, digamos assim, onde tu já não vais conseguir fugir dela. Porque durante o dia vais fazendo sempre qualquer coisa, vais estando ocupada, vais resolvendo, acabas por estar mais distraída, mas o corpo, ele vai acumulando tudo o que tu fazes, tudo o que tu sentes durante o dia. Aquelas pequenas tensões, as pequenas preocupações, aqueles pequenos desconfortos que não paras de sentir, digamos assim. Isso depois acaba por ir crescendo ao longo do dia, como se fosse uma bola de neve. E depois, quando finalmente chegas ao momento do teu descanso, quando finalmente te deitas, quando aquele silêncio aparece, quando o corpo realmente para e abranda, já não há por onde fugir. E é aí que tu sentes aquela ansiedade, sentes aquele... E lá está, o problema não é a noite, é tudo o que ficou por processar durante o dia. Deixa-me ajudar-te a perceber isto melhor. Porque há sinais muito subtis de ansiedade que muitas de nós mulheres acabamos por ignorar. E não tem como é que eu te explicar? E não tem o nome de ansiedade, ok? Tem nomes como, por exemplo, andar sempre acelerada, não conseguir estar parada, responder a tudo ou querer responder a tudo imediatamente, sentir tensão no corpo sem perceber bem o porquê, respirar muito mais superficialmente e não fazendo respirações profundas, ir de tarefa em tarefa sem realmente ter uma pausa. Isto tudo não parece ansiedade, mas é. É o corpo que em estado de ativação, ou seja, ele está sempre ativo. E quando esse estado se mantém o dia inteiro, o corpo não desliga quando te deitas, porque não teve a oportunidade de o fazer antes. Então é como se viesse tudo ao de cima. Quero que percebas uma coisa que é muito importante. Não é na cama que vais resolver essa tua ansiedade que tu sentes. É ao longo do dia que a vais regulando. E isto não significa fazer coisas muito complicadas, nada disso. Significa, por exemplo, começares a dar ao teu corpo pequenos momentos de regulação. Dar-lhe pequenos sinais de segurança. Coisas muito simples. Por exemplo, parar 2 minutos para respirar com consciência. Fazer umas inspirações profundas e longas. Sair, por exemplo, um pouco do ecrã, do teu trabalho que tu fazes, ir até à janela, apanhar um pouco de luz natural, sentir o corpo, nem que seja por alguns segundos. Mas lembra-te do seguinte, não é a quantidade, não é o número de vezes que o fazes, mas sim é a tua consistência com que tu fazes. É dizer ao corpo várias vezes ao longo do dia
que está tudo bem e que podes relaxar. Porque se o corpo nunca recebe esse sinal, ele vai continuar constantemente em alerta. E depois à noite aparece a tal ansiedade. Eu quando falo em ansiedade falo em outras emoções, mas hoje estamos só a falar aqui da ansiedade. Depois, outra coisa que também é muito importante, não tentes desligar a mente quando te deitas. Isso acaba por criar pressão. Em vez disso, começa por aceitar. Ok, o meu corpo está ativo e está tudo certo. Tive um dia muito complicado, tive um dia muito cheio e a partir daí traz suavidade. Faz uma respiração mais lenta, movimentos mais calmos, coisas com menos estímulo. Faz coisas com menos estímulo. Porque aqui a questão não é controlar, porque nós não controlamos o nosso corpo. Nós conseguimos é regulá-lo. E quanto mais cedo começares este processo ao longo do teu dia, mais leve depois a noite se vai tornar. Hoje deixo-te aqui um convite muito simples. Não esperes pela noite para cuidar da tua ansiedade. Repara nos sinais ao longo do teu dia e tenta não ignorá-los, porque quanto mais cedo escutas, menos o teu corpo precisa de falar mais alto à noite. E a ansiedade ela não aparece de repente. Ela vai se construindo, mas também pode ser acalmada aos poucos. Obrigado por ouvires mais este episódio do Dorme Tu Podes. Se gostaste, não te esqueças, segue e vemo-nos no próximo episódio. Até lá, dorme bem.